2h19. Genilson, Luiz Carlos da Vila Acre, eu queria que você respondesse de forma muito breve. Ele está lhe perguntando, o que é mais importante, a carreira médica ou o mandato político? Os dois. Né? O que importa na vida de qualquer pessoa é a dedicação que ela tem àquilo que ela está fazendo no momento. No momento que eu estava com o mandato político, eu me dedicava ao máximo possível para poder desenvolver as minhas atribuições enquanto deputado estadual que eu estava lá atrás. Hoje, na condição de médico apenas, trabalhando, eu busco fazer de tudo para atender melhor possível o meu paciente. Então, no meu ponto de vista, o importante é você fazer aquilo que está à sua frente para fazer com dedicação. Muito obrigado, Genilson. Agora eu vou pedir para a produção, nós estamos na linha com a arquiteta urbanista Daniela Kipper, e nesses momentos, quando o que está em discussão de ordem pública são as questões relacionadas ao urbanismo, a Daniela Kipper é, para mim, uma referência. Então, eu peço a gentileza da produção que coloque a Daniela Kipper no ar. Daniela, boa tarde, seja bem-vinda ao Entrevista, Daniela. Boa tarde, Taan. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez para falar de um assunto tão importante, né? Daniela, eu queria saber de você o seguinte, daqui a pouco essas águas dos igarapés vão baixar e as pessoas vão retornar para as casas. Eu queria saber de você o seguinte, Daniela, o que essas imagens nos ensinam? Quais serão, ou qual deveria ser a nossa reação diante desse cenário, Daniela Kipper? Olha, está tentando ser bem objetiva, eu hoje estava falando que a gente precisa entender, que independente do que a gente faça, tem 3 leis, eu não vou dizer universais, mas globais, que não mudam, né? A gravidade está aí, ela não vai mudar. As águas do rio correm para o mar. Então, isso é sabido. Todo ano a gente tem um período de chuva. A gente tem chuvas intensas, agrupadas num pouco período de tempo, como foi essa. E a gente precisa estar pronto para lidar com isso, né? O que eu posso dizer é que a gente precisa observar e analisar que essa situação anda se agravando a cada ano. E mesmo que a gente tenha o mesmo índice pluviométrico, ou seja, a mesma quantidade de chuva, a tendência é a água ir cada vez mais alta dentro das casas. Por quê? Porque a gente não está respeitando as leis da natureza. E aí é o momento da sociedade refletir de como ela pode contribuir para mudar essa realidade, porque a gente tem um papel importante e talvez a gente não esteja usando ele da melhor maneira. Avalia que a participação popular nesse tipo de discussão, Daniela, como é que a gente pode qualificar esse debate? Porque nós entendemos de uma maneira muito equivocada os debates que são necessários para nós não evitarmos esse tipo de situação. Como é que podemos mobilizar mais pessoas para discutir os problemas de ordem urbana, Daniela? Então, gente, esse assunto, na minha opinião, a questão das necessidades urbanas de Rio Branco, para mim é a mais relevante, não tem nada mais sério do que isso. Por quê? Vamos lá, a gente precisa entender que nós estamos agravando o problema à medida que nós estamos fazendo 3 coisas muito graves e que, assim, só acontece porque a população está conivente, porque a gente tem o poder, né? Então, primeira coisa, a gente está ocupando, construindo em áreas de preservação permanente. Essas áreas não são de preservação permanente à toa. Na verdade, elas precisam estar desocupadas porque elas são o caminho das águas, né? E se a água puder subir e descer no caminho dela, ela não invade a nossa casa. Então, primeira coisa, a gente pode ser vigia, fiscal, e quem mora nessas áreas próximas sabe identificar quando algo está sendo construído no local que não deve. O acreano já conhece onde ele mora, Rio Branquense conhece a sua cidade, a gente tem conhecimento de onde a água vai, né? A segunda coisa é esse descarte legal de lixo nos fundos de vale, na margem dos rios e igarapés. Então, a gente pode funcionar como fiscal, inclusive impedir que
que os setores públicos autorizem construções nessas áreas, porque a gente sabe que o problema não é o ribeirinho que está com uma casinha de madeira em palafita, mas sim aquela grande obra que recebeu autorização para construir numa área inadequada. A gente tem vários exemplos pela cidade. E é isso que está acontecendo. A cada ano a água vai chegar mais perto da gente e ela vai subir mais 1 metro, meio metro e vai todo mundo ser atingido. Isso sem falar, Itaã, da contaminação das nascentes. A gente vai ter um problema em breve muito sério de fornecimento de água. Então, a gente precisa ser fiscal da nossa cidade. A gente precisa mostrar para o poder público, para os gestores, que a gente sabe o que está acontecendo. Tivemos problemas com a Daniela. Se tivemos, eu preciso cortar, infelizmente. Daniela Kipper, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração aqui conosco. O Genilson, a Daniela Kipper, agradeça a ela aí, por gentileza, produção. Agradeça a Daniela Kipper, ela é sempre também uma pessoa muito disponível para ajudar no debate público. Ela disse uma coisa, que nós não vacilamos, Genilson. Quando tem a possibilidade de nós construirmos uma grande loja ou uma grande igreja, ou preservar o igarapé que tem por trás, a gente não tem dúvida não. A gente constrói a loja e constrói a igreja. E aí? E o igarapé se lasca. Esse é um problema, né? A Daniela é muito, digamos, feliz quando ela coloca que a gente está desrespeitando algumas regras, né? Algumas leis que elas são imutáveis, né? Elas não mudam. E é preciso, em situações como essa, sobretudo quando você pensa uma cidade que é a capital de um estado, é preciso você seguir as orientações técnicas, científicas. A gente sabe que tem a necessidade humana, que muitas dessas pessoas vão construindo ali porque não tem dinheiro para construir em áreas nobres ou em áreas altas, que hoje já tem propriedade, já são de propriedade de quem tem dinheiro. Então a população vai abeirando ali os igarapés. O que está faltando na nossa capital e no nosso estado são os programas de casas populares que possam acolher essas populações, essas pessoas de menor poder aquisitivo, para que elas saiam dessa situação, né, de risco. Você acabou de fazer uma referência à Cidade do Povo, que tem os seus problemas, mas acabou tirando um percentual significativo de pessoas das beiras dos rios que em momentos como esse estavam, né, numa situação muito difícil. Quantas cidades do povo já não dava para ter sido construída aqui na capital se a sequência, né, do trabalho que vinha sendo feito fosse tido, né? Nós estamos aí há 4, entrando no 5º ano sem se construir uma casa popular no nosso estado, na nossa capital. As consequências são essas. Difícil. Qualidade da gestão pública, eu insisto nisso, a qualidade da gestão pública no Acre está deixando muito a desejar. É isso. O nosso desrespeito com algumas regras e a nossa permissão do ponto de vista político vão gerando esse tipo de situação. Genilson, eu não tenho mais tempo. Queria só que você se despedisse, por gentileza. Bom, então, muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para, naquilo que tiver dentro da nossa condição, né, no setor em que nós estamos, né, trabalhando hoje, ajudar. É sempre um prazer poder estar fazendo algo pela população dentro das nossas condições. Obrigado e um abraço e a nossa solidariedade a todos os riobranquenses. Muito obrigado. E aqui eu estendo também a solidariedade de toda a equipe do programa Gazeta Entrevista, as famílias atingidas. Usem aqui a TV Gazeta, mande vídeo, informações, use aqui, nos ajude a ajudar vocês. Vou interromper dizendo que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Bom final de semana, vamos teimando e até segunda-feira.